Gente, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram a sexta-feira? Hoje foi um dia mais gostoso, hoje esquentou um pouquinho. Não fez tanto frio quanto ontem e anteontem. E não consegui entrar mais cedo, porque eu dei uma saída hoje. E aí vou gravar esse horário. Amanhã é sábado, é um pouco corrido. Se eu conseguir gravar amanhã, eu gravo a continuação do estudo sobre as bem-aventuranças. Porque eu achei um texto em Mateus e um texto em Lucas. É muita coisa para ler um dia só. Então, hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao 16. As bem-aventuranças. Então, vamos começar aqui a leitura. Vou gravar, dá licença, Ana. Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Olha só isso. Bem-aventurados sois vós, quando alguém se injuriar de você, te perseguirem e mentindo, disser alguma coisa mal contra vocês por causa de Deus, por causa de Jesus. Bem-aventurado é este que será perseguido, né? Bem-aventurados. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Isso aqui foi Jesus dizendo aos discípulos. Na Bíblia a Mensagem, tem uma tradução diferente. Na Bíblia normal diz Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Na Bíblia a Mensagem diz os abençoados. Os abençoados. Aqui diz assim: abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer quando vocês saem de cena, mais de Deus e do seu governo. Então aqui fala:
Abençoados são vocês que sofrem por amor de mim, bem-aventurados são vocês. Então, o que acontece? Quando Jesus percebeu que o seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha, por isso que ele se chama Sermão da Montanha. Jesus subiu a uma montanha e solicitou aos que estavam aprendendo com ele que os acompanhasse. Então, ele chamou os discípulos para ir com ele até lá. Aí, quando chegaram nesse lugar tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Ele começou a ensinar os discípulos que bem-aventurados seriam aqueles que sofressem por amor de Cristo, que sofressem perseguição, que sofressem calúnias, que largasse todas as suas coisas e concentrasse a sua mente, o seu coração nas coisas certas, nas coisas de Deus. Quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então ele começou a falar com os seus discípulos, né? Ele ensinava que bem-aventurados seriam os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E ainda diz mais, ele foi explicando para os discípulos, porque isso foi no início do ministério dele. Quando ele começou a perceber que havia uma multidão atrás dele, que começava a ir atrás dele, ele chamou, né? Ele estava arrastando multidões. Então, ele chamou os discípulos para passar para eles esse sermão da montanha sobre as bem-aventuranças. Então, no final, ele diz assim: bem-aventurados sois vós quando alguém se injuriar de vocês, e perseguirem vocês, mentindo, disserem algum mal contra vocês por minha causa, alegrem-se, exultem, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aí ele diz também: vós sois o sal da terra, porque o sal, ele salga, né? Ele dá sabor, ele dá sabor à comida. E se o cristão não é o sal da terra, ele não salga, então ele não presta para nada. Por exemplo, se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, o cristão deve ser o sal da terra. Ele deve dar um tempero à terra, ele deve contribuir com alguma coisa para a terra. Então, o cristão, ele vai fazer o quê? Ele tem que fazer a diferença. O sal não dá um sabor? Ele não dá um sabor, um tempero aos alimentos? Porque se você não colocar o sal na comida, ele não fica insosso, ruim de ser engolido. O cristão deve ser o sal da terra, deve dar um tempero à terra. Ele tem que ser diferente, ele tem que ser diferente. E outra coisa que ele diz: vós também sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte quando se acende a luz. Eu vou traduzir aqui o que está escrito sobre a luz na Bíblia Mensagem, porque fica mais fácil de entender. Ele diz assim, olha aqui: se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz. Olha essa franja. Para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los.
Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta, ou seja, seu coração aberto. E que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Ou seja, o que é ser luz no mundo? Seja generoso como cristão. Vocês, aonde passar, tem que ser luz. Tem que ser luz. Seja generoso. Mostre às pessoas, incentive as pessoas a amar a Deus, a se aproximar de Deus. Motivem as pessoas. Onde você estiver, faça a diferença como cristão. Porque dessa maneira as pessoas vão olhar para vocês e vão enxergar o que? Deus. Vão enxergar Deus. Esse cabelo, gente. Vão enxergar Deus na vida de vocês. Então, esse é o sermão da montanha. Bem-aventurados são os que sofrem, os que se preocupam com o bem-estar dos outros, o que ajudam sem esperar e receber nada em troca. Bem-aventurado é aquele que se doa para os outros. Ele não espera que as pessoas façam por ele. Ele está ali para servir, para ajudar, para evangelizar, para ser luz. O cristão tem que ser luz. Bem-aventurado aqueles que colocam seu mundo interior, como a sua mente, seu coração, no lugar certo. Primeiro o reino de Deus, e as demais coisas os serão acrescentadas. Então coloque, bem-aventurado é aquele que larga as suas coisas para depois, e primeiro coloca sua mente, seu coração nas coisas que mais importam, no reino de Deus. Quem busca primeiro aprender de Deus, que busca primeiro a servir, a amar a Deus acima de todas as coisas. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor à palavra de Deus. Os profetas no passado sofriam perseguições, eles eram mortos em prol do evangelho. Paulo, por exemplo, ele escreveu tantas cartas às igrejas, ele pregava o evangelho. Primeiro, Paulo, ele perseguia o evangelho, ele perseguia os cristãos. Só que o Espírito Santo revelou a ele, o Espírito Santo que revelou a ele. E aí ele foi convertido. Ele se converteu e aí ele fez o quê? O caminho inverso. Quem perseguia passou a ser cristão, passou a evangelizar, passou a falar de Cristo, passou a testemunhar, passou a escrever as cartas. Ele começou a escrever as cartas, ele escreveu todas as coisas. Ele foi preso. Antes dele escrever as cartas, ele foi preso e ele, dentro da prisão, ele começou a escrever as cartas e enviar essas cartas às igrejas, com os ensinamentos, com todas as coisas. Paulo foi condenado à morte, Paulo morreu pelo evangelho, Paulo foi condenado à morte. E ele foi. As cartas de Paulo, gente, elas são lindas. Tudo que Paulo escreveu para nós, os ensinamentos, tudo que ele escreveu são ensinamentos para nós como cristãos, que devemos seguir o exemplo de Paulo. Então, bem-aventurados somos nós, cristãos, que fazemos a diferença, que levamos a palavra, que levamos a mensagem e que tornemos a palavra de Deus pública, porque a palavra de Deus está acessível a todos. O que eu estou fazendo aqui hoje eu nunca pensei, nunca imaginei, eu nunca tive coragem de gravar vídeo nenhum. Eu tiro foto eu tiro foto, posto, e não é sempre. Eu não gosto de estar
postando foto todo dia. Aí quando eu quero, eu tiro uma foto, posto e pronto. E nunca gostei de gravar vídeo. Sempre tive muita vergonha. Apesar de eu ter sido, fui professora de criança, fui professora de cabeleireiros e sempre falei com pessoas, sempre fui comunicativa, mas gravar vídeo para postar, não, Deus me livre. Eu morro de vergonha. Eu tô aqui, ó, não tô fazendo live ao vivo. Não é ao vivo, estou gravando. Depois eu dou uma olhada para ver se tá tudo certo e posto. Não tenho coragem de fazer uma live ao vivo, pelo menos por enquanto não. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô passando por cima dos meus temores, das minhas vergonhas, das minhas dificuldades, para compartilhar com vocês os estudos que eu estou fazendo, que eu estou aprendendo. E à medida que eu ensino vocês, eu aprendo também. Sempre foi assim na minha vida. Eu estou estudando alguma coisa e à medida que eu compartilho, eu acabo aprendendo, eu fixo mais e eu acabo. É como se fosse uma troca. Quanto mais eu ensino alguma coisa, mais eu me dou para as pessoas nesse sentido. Eu estou ensinando. Eu não estou aqui cobrando para ensinar ninguém, não estou vendendo curso de nada, estou ensinando de graça. Estou ensinando de graça a palavra de Deus. E à medida que eu divido, Deus multiplica isso para mim, multiplica em mim. Quanto mais eu ensino vocês, mais eu aprendo. Tudo que eu passo para vocês, eu estou aprendendo também. Então, eu tenho assim, eu tenho isso comigo. Eu gosto de ensinar. Eu fui professora, hoje eu não exerço mais. Fui professora de cabeleireiros, né? Fui instrutora, ensinei muitos anos. Tudo que eu aprendi eu passava para os meus alunos. Tudo que eu aprendi eu não escondia nada. Eu ensinava até além do que deveria. Porque à medida que eu ensinava, eu aprendia também. Eu aprendia com elas, era uma troca. Quando você se doa, quando você se dá, você recebe. Então, gente, é a mesma coisa com a palavra de Deus. O que eu estou compartilhando com vocês, eu estou recebendo. Estou recebendo muito mais. Se tiver que sofrer perseguição, crítica, não me importa, não me importa, eu não estou aqui. Eu não estou aqui por mim, não estou aqui por nada, eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Estou aprendendo, estou compartilhando. O evangelho é isso. O evangelho não é para você receber e guardar para você. O que a gente vê, muitas pessoas são evangélicos, não digo nem cristãos, são evangélicos, porque tem diferença entre ser evangélico e ser cristão. O evangélico, ele vai para a igreja buscar para ele. Ele vai para a igreja ouvir palavra que vai alimentar ele, a sua alma, o seu coração. Aí ele vai para a igreja com uma rotina, chega no culto, ele adora, ele canta louvor, ele ora, ouve palavra, ele se alimenta, ele se enche, vai para a casa dele, acabou. Ele está indo buscar ele, para ele. Sabe que isso é ser evangélico, ser crente. Um cristão, ele faz o quê? O cristão, ele prega, ele fala. O cristão, ele não vai para a igreja só para buscar para ele. Ele tem que fazer o quê? O ide, porque a Bíblia nos diz, ide, pregai a toda criatura, ide pelo mundo todo, pregai a todos. Eu, Silmara, não tenho condições de ir ao mundo todo, pegar um avião e ir para outros países, ir para outros estados, para ler, estudar, me reunir com as pessoas e ensinar para elas o que eu estou aprendendo. Mas, através da internet, através do Instagram, do YouTube, eu consigo falar com vocês de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar, de qualquer cidade, estado, país. Então, hoje com a internet, isso nos facilita fazer esse trabalho. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou pregadora, não sou, estou aprendendo, estou ensinando. Eu gosto disso.
Se é um dom que eu tenho que colocar em prática. Se tudo que eu faço eu ensino, eu transformo isso em ensinamento, quando eu era confeiteira, eu digo que eu era porque eu não estou mais trabalhando com isso. Eu acredito que Deus sabe de todas as coisas. Mas eu ensinava, eu ensinava as confeiteiras, minhas colegas, eu sempre gostei de ensinar tudo que eu sabia. Não escondia nada, não. Alguém me perguntava alguma coisa, eu passava tudo. Era assim quando eu era cabeleireira, eu fui instrutora. Então, tudo que as meninas me perguntavam, minhas alunas, as colegas, era troca, eu passava tudo. Eu falei, que diabo, vocês me perdoam até o termo, porque eu ensinava, eu dava ideia para os outros, eu não fazia, eu não fazia. Mas eu ensinava o que eu falava para as pessoas faziam e dava muito certo. Eu não conseguia colocar em prática. Mas tudo que eu ensinava e elas colocavam em prática, elas eram bem-sucedidas, dava certo. Aí eu comecei a pensar, falei, nossa, que estranho, né? É muito engraçado isso. Eu tenho ideia para dar para os outros, eu tenho coisas para ensinar para os outros que eu não consigo eu colocar em prática, mas eu ensino e as pessoas fazem e dá certo. Então, se eu tenho um dom de ensinar, de estudar, eu adoro estudar. Não vivo sem estudar. Por isso que eu já estudei muita coisa nessa vida e eu continuo estudando, eu não paro. Eu estudo, faço um curso atrás do outro, eu estudo uma coisa, estudo outra. E se eu tiver que ensinar as pessoas aquilo que eu sei, eu vou ensinar com o maior prazer. Porque cada um nasceu com um propósito, um dom, foi o que a gente estudou outro dia. Cada um tem um dom, cada um, Deus capacitou ele com algo para ele fazer. E se o meu é ensinar, eu ensino. Então, o que eu estou fazendo aqui é estudando e ensinando. E não me importa se tem gente que vai olhar o vídeo e vai falar, nossa, a Silmara de novo. Nossa, mas a Silmara sabe fazer isso. Ai, ai. Não me importa. O que eu estou fazendo aqui é para Deus. É para Deus. Se vão gostar ou não, não sei. Eu sei que eu estou fazendo, eu gosto de fazer isso, eu faço para Deus. Quanto mais eu divido, mais é multiplicado isso na minha vida. Eu ensino, eu aprendo. Eu choro lendo passagens, Deus fala comigo, alegra meu coração. Para quem tinha vergonha de gravar vídeo, hoje eu tô aqui todo dia gravando. Não é ao vivo, mas eu tô gravando. Um dia ainda eu vou ter coragem, pedindo a Deus para me dar essa coragem de abrir uma live, fazer uma live ao vivo e interagir com vocês. Daí vocês vão falar comigo, vocês vão perguntar, a gente vai conversar na live. Por enquanto eu não consigo, mas estou aqui todos os dias fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que Deus colocou no meu coração. Estou gravando palavras, passagens, ensinamentos, estudos bíblicos e, e é isso, gente. Então, bem-aventurados somos nós que levamos a mensagem de Deus às pessoas, que falamos de Deus às pessoas, porque aqui vocês nunca me viram fazer uma live, um vídeo ensinando a fazer um bolo, ensinando a fazer, cortar um cabelo, fazer, sei lá, uma trança. Não. Eu fui cabeleireira, nunca ensinei nada, nunca fiz vídeo nenhum ensinando ninguém a fazer nada. Eu era boleira, confeiteira, nunca fiz uma live ensinando ninguém a fazer um bolo, a fazer um docinho, a enrolar um docinho. Nunca fiz uma live ensinando ninguém com interesse em vender curso, com interesse em fazer uma live para mostrar alguma coisa no intuito de vender curso. Não. Mas eu tô aqui fazendo o quê? Mostrando Bíblia, ensinando vocês a terem o mesmo amor que eu tenho em ler a palavra de Deus, em conhecer mais sobre Deus. E como os profetas foram perseguidos e mortos em prol do Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus. Com os cristãos não é diferente, com os cristãos de hoje. Sofremos perseguição, críticas, sofremos. E
quando a gente se coloca à disposição para fazer algo para Deus, o inimigo se levanta contra nós. Às vezes, nem as pessoas que criticam e vêm para cima da gente, é o próprio inimigo. A vida dá uma reviravolta, as coisas começam a acontecer, coisas boas, sim, coisas ruins também. A gente sofre, a gente padece. O inimigo levanta. É que nem quando você começa a orar, que você está fazendo um propósito de jejum e oração, o inimigo se levanta. Aí você fala assim, nossa, parece que estranho. Eu comecei a fazer jejum, oração, eu comecei, quanto mais busco, quanto mais leio Bíblia, quanto mais eu oro, mais as coisas ruins acontecem, mais o diabo se levanta. É óbvio. Porque quando você busca Deus, o inimigo vai se levantar para te tirar do foco. Porque quando você está largado, que você não está nem aí, que você não está orando, que você não está lendo Bíblia, o diabo está tranquilo. Você não está buscando a Deus. Você está lá, seu canto, fazendo outras coisas, buscando seus interesses, buscando fazer seus cursos, seu trabalho, seu lazer, seus amigos, seus passeios, suas diversões. O inimigo tá nem aí para você. Você tá fazendo tudo que você quer. Agora, quando você se propõe a buscar a Deus em primeiro lugar e as demais coisas você confia e deixa na mão de Deus para Ele fazer por você, aí o diabo se levanta. Aí ele se levanta. Aí é guerra. A luta é espiritual. Não é luta carne contra carne, não. É espiritual. Quando você se propõe a trabalhar para o reino de Deus, a fazer as coisas para Deus, o inimigo se levanta. Só que ele se levanta para cair. Não desanima, não desista de fazer as coisas para Deus. Se você gosta de louvar, louve. Se você gosta de pregar, pregue. Se você gosta de orar, ore mais ainda. Se você gosta de fazer caridade, visitar enfermos. Se você gosta de fazer qualquer trabalho para o reino de Deus, continue fazendo. Continue. Mesmo que o inimigo se levante, mesmo que ele te, te mesmo que você sofra perseguição, mesmo que as pessoas falem mal de você, te xinguem, mintam sobre você, te caluniam, com todas essas coisas, é como Jesus disse aos discípulos: bem-aventurados são vocês, que sofrem por amor de Deus, sofrem pelo Evangelho, que pregam, não buscam os seus interesses, busca primeiro ao reino de Deus. Bem-aventurados são vocês. E tudo que nós fazemos, tudo, olha o que está escrito aqui. Quer ver? Mantenham sua casa aberta, o seu coração, que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. E aqui na outra Bíblia diz assim, ó, no finalzinho. Ó. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então é isso, gente. Por mais que a gente sofra perseguição e as pessoas contra nós, grande é o nosso galardão nos céus. Porque se os profetas foram perseguidos, imagina nós, né? Imagina a gente. Mas não devemos desanimar e desistir, não. A gente precisa abrir a boca e ensinar. E ensinar a falar de Deus, falar de Jesus, falar do seu amor, falar. E é o que eu estou fazendo. Eu estou aqui hoje para falar com vocês e ensinar para vocês. Tudo que vier à sua mão, ao seu coração, para fazer por amor de Deus, por amor de Jesus, faça. Faça, porque grande é o seu galardão nos céus. Eu não estou aqui fazendo vídeo para uma forma de trabalhar, para buscar meus interesses, para ganhar nada com isso. Porque eu sei que quem vai me recompensar é Deus. Quem vai me recompensar é Jesus Cristo.
eu não estou fazendo nada para agradar ninguém além de Deus e Jesus. Então, ser cristão é pregar, evangelizar, amar o próximo, levar o evangelho às pessoas, ensinar as pessoas o amor de Deus por elas, falar da salvação. Ser evangélico é ir para a igreja como uma rotina, sentar no culto, cantar, ouvir palavra, orar e ir para casa e não fazer nada para ninguém. Nós devemos ir pregar. Devemos pregar, não é só para nós, o evangelho não é só para nós. O evangelho serve a todos. Deus está aí a todos. Cristo está a todos. A salvação é a todos. E quem não, e que como as pessoas crerão, como as pessoas conhecerão, como as pessoas virão, se não há quem vá, se não há quem vá até elas, se não há quem pregue para elas, se não há quem faz o ID. Precisamos fazer o ID. Não só dentro do templo, não, que as pessoas vêm até o templo. Tem gente que não vai até o templo buscar uma palavra, ouvir uma oração. Tem gente que não suporta ouvir falar de igreja. Igreja, 4 paredes, é um templo. Jesus não se reunia com os discípulos. Ele ia sim à sinagoga, ele ia, como judeu que era. Ele cumpriu a lei, ele cumpriu todas as coisas, os mandamentos, a lei, ele cumpriu tudo. Não tem uma coisa que alguém possa dizer que Jesus deixou de fazer. Ele ia à sinagoga, porque os judeus iam, porque as pessoas iam, ele ia. Mas ele cumpria o papel dele. E Jesus, quando ele se reunia com os discípulos para pregar o evangelho, para falar de Deus, do reino de Deus, era em qualquer lugar. Era pescando, era andando, era em montanha, era indo de um lado para o outro. E as pessoas estavam sempre atrás. Jesus, onde estava, tinha multidões atrás dele. Era sempre de um lado para o outro, de um lado para o outro. Jesus não tinha um templo assim, ele não criou uma igreja, não desenvolveu um ministério para falar assim, estou fazendo uma igreja aqui para a gente se reunir e congregar todo mundo. Não. Jesus pregava onde ele ia, as pessoas se reuniam com ele, aonde ele estivesse, para ouvir ele falar, para ouvir ele ensinar. Então, o que nós cristãos temos que fazer? O ID, pregar a todas as pessoas. Então, bem-aventurado aqueles que pregam, aqueles que sofrem por amor de Deus, aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E é esse o estudo de hoje. A gente leu sobre Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao 16. Amanhã, se eu conseguir entrar, eu gravo Lucas 6, do verso 20 ao 26. Também fala sobre o Sermão da Montanha, só que por Lucas. Lucas era um médico e ele escreveu o evangelho, né? Segundo Lucas, da visão dele. E esse que a gente leu foi Mateus. Mateus era um dos discípulos de Jesus. Mateus era um dos discípulos. Lucas não era um discípulo. Ele foi um médico. E ele escreveu o evangelho segundo tudo que ele ouviu dos discípulos, tudo que ele aprendeu, e ele escreveu o evangelho segundo Lucas, de uma outra perspectiva. Então, amanhã a gente lê Lucas 6 e complementa o de hoje, que eu acredito que já tenha ficado um vídeo grande. E boa noite para vocês, fiquem com Deus, boa sexta-feira, sextou aí para quem vai passear, aproveitem o fim de semana, e amanhã, se Deus quiser, a gente volta e continua e encerra o estudo sobre as bem-aventuranças em Lucas, tá bom? Um beijo, gente, fiquem com Deus.